O restaurante da Dona Florinda foi aparecer somente na década de 79, mas já foi um dos cenários que ficou mais marcados por diversos episódios e cenas engraçadas. No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui os melhores episódios do restaurante da Dona Florinda. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha, roda a vinheta. Antes de começar, eu já peço que você me siga no meu Instagram e no meu TikTok, que inclusive estou postando conteúdos muito engraçados no meu TikTok. Então já pode seguir aqui, o link está aqui na descrição. Eu vou começar aqui com um dos episódios mais legais que nós temos no restaurante da Dona Florinda, já que é um dos primeiros episódios que a gente conta com os Professor Girafales fazendo aniversário. No dia 2 de julho de 79, foi ao ar o episódio Os Penetras. Esse episódio tem duas partes. Na primeira parte dele, nós temos a escolinha do professor Girafales. E lá as crianças descobrem que é aniversário do linguista. Do mestre e que é professor. Bem, eles descobrem que é aniversário do professor Girafales. E é engraçado quando a Dona Florinda, inclusive, descobre, porque ela sem querer fala: é verdade, hoje é aniversário do mestre linguista. As crianças chamam tanto que ela mesma acaba chamando. Nesse episódio nós temos cenas em que o Chaves e a Chiquinha querem de qualquer maneira ir ao restaurante, enquanto está o professor Girafales, a Dona Florinda e a Dona Clotilde sentados na mesa comendo panquecas. Inclusive um detalhe, esse é o episódio em que a Dona Florinda abre o seu restaurante. Existem duas partes desse episódio e esse episódio chegou até mesmo a ser reprisado depois. Além disso, nós temos a cena em que o Godines, para quem não sabe, o irmão do Chaves, Horácio Gomes Bolanhos, ele atuou como aquele garçom do restaurante que era chato e que falou: é só pegar as panquecas ali. Era Clotilde. Inclusive uma curiosidade que eu acho que você provavelmente não sabe: a Angelina Fernandes e o Horácio Gomes Bolanhos nunca atuaram juntos sem ser nessa cena. Eu já falei aqui no canal que o Godines e a Dona Clotilde nunca apareceram na mesma cena juntos. O Horácio Gomes Bolanhos e a Angelina Fernandes só chegaram a atuar na mesma cena nesse episódio em si, com o Godines interpretando outro personagem. Nessa cena nós temos o professor Girafales falando para a Dona Florinda que ela deveria abrir um restaurante. E aí ela fala: ai, será? Logo na sequência a gente tem o Chaves e a Chiquinha invadindo o restaurante e perguntando se eles podem comer as panquecas. O professor Girafales nem responde e eles já sentam e começam a comer tudo, além de levarem tudo embora. A Dona Clotilde fica com muita raiva, a Dona Florinda também, enquanto o professor Girafales simplesmente pede mais panquecas e o garçom diz que não tem. Além disso, nós temos a segunda parte desse episódio em que também é muito boa. A primeira aparição do restaurante já foi um dos melhores episódios, já que nós temos aquela cena da placa que é colocada: eu não trago os lanches se não me derem o dinheiro. E eu não lhe dou o dinheiro se não trouxer os sanduíches. Coloca a seta, a Dona Florinda coloca a seta e fica de cabeça para baixo. Além disso, nós temos a cena em que o professor Girafales dá uma de Seu Madruga e fica parecendo um carpinteiro, tentando ajudar a Dona Florinda a terminar as obras lá no restaurante. Porém, nós temos um outro episódio de Chaves que recebeu até duas versões, que também é um episódio muito engraçado. No dia 3 de setembro de 79, saiu ao ar Tem Uma Mosca no Meu Café. Esse episódio também é muito bom, já que nós temos a Chiquinha sendo mais uma vez muito astuta e inteligente, enganando o pobre do ator que interpretou aquele figurante que só queria o seu café. Nesse episódio, uma mosca não sai do café desse cliente. Inclusive, se você não sabe, no desenho animado de Chaves, esse episódio foi reproduzido. Nesse episódio, a Chiquinha está tentando fazer ele pagar o seu lanche. Só que aí ela acaba enrolando ele, enganando, e tem uma mosca no seu café que não vai embora de jeito nenhum. Ele até chega a ameaçar ir embora do restaurante. Agora vamos para outro episódio de Chaves que também ficou muito bom. Eu vou falar agora de um dos episódios que eu mais gosto. Na verdade, esse é o meu episódio favorito do restaurante. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual é o seu episódio favorito do restaurante da Dona Florinda, porque esse aqui é o meu favorito: Caça ao Rato. No dia 5 de novembro de 79 e no dia 12 de novembro de 79 saíram no ar as duas partes do episódio Caça ao Rato. E nesse episódio nós temos cenas muito engraçadas, como por exemplo a cena que a Dona Florinda descobre que tem um rato no restaurante, que ela fala: um rato! E o seu Girafales: shh,
nada de exaltações. E logo depois a gente também tem o Chaves falando, nada de exaltações, para o professor Girafales. Nós também temos a cena em que o Chaves, sem querer, é pego pela armadilha que a Dona Florinda deixou o restaurante inteiro, que é aquela armadilha de rato. E aí ele, sem querer, mete o dedo lá e ele fala, cacuquei o dedinho. O que? Cacuquei o dedinho. Machuquei o dedinho. Essa cena é simplesmente muito boa. Outra cena que inclusive eu quero comentar aqui é uma cena que o Chaves pega a vassoura para matar o rato. E aí ele acaba assustando todo mundo. Além disso, nós temos a cena perfeita da Dona Neves. Inclusive a Dona Neves foi uma das personagens que mais apareceu no restaurante. Daqui a pouco eu vou falar de um outro episódio, dentre os melhores episódios, que também foi muito bem feito, organizado e até justo. Seguinte, logo na sequência nós temos aqui o que? A Dona Neves gritando, um rato! Só que antes disso acontecer, ela pergunta pro Jaiminho se ele tem boa vista. E aí ela pergunta o que tá debaixo dos pés dela. E ele responde, um rato. Um rato está dentro da xícara, na verdade. E aí ela pula dentro da cadeira, fica toda assustada, e todo mundo do restaurante fica sabendo que tem um rato lá. Isso que era nada de exaltações, não era pra ninguém saber, né, Dona Florinda? Ô, meu, descoberta. Outro episódio que foi lançado no dia 20... Velha reumática. Se eu não tiver errado, eu vou corrigir aqui na tela, tá? Mas se eu não me engano foi no dia 22 de outubro de 79, antes desse episódio aí, que saiu ao ar o episódio Reivindicação salarial para o Chaves. Aqui a gente até entra numa questão social da época de 70, porque o Chaves tinha apenas 8 anos e já trabalhava e ganhava até o salário da Dona Florinda. Porém, a Dona Neves resolveu fazer aquela rebelião com duas outras amigas para fazer o Chaves ganhar mais, para fazer o salário dele aumentar. Nós temos cenas engraçadas, como por exemplo o Chaves errando quais são os nomes das siglas. E a Dona Neves tem que corrigir o garoto falando o que realmente significa. Já que ele até chega a falar, se eu não me engano, que a Dona Florinda precisa de sopa. Ele fala totalmente errado. E falando em sopa, outra versão daquele episódio, Eu Sou a Mosca que Caiu na Sua Sopa, foi produzida nessa mesma época. Já que o restaurante da Dona Florinda, ele só apareceu na fase de 79. Ele não apareceu em nenhuma outra fase. E nesse episódio a gente já tem outras cenas que são perfeitas. Eu vou falar aqui da cena em que o Chaves tenta aprender como ser um garçom. Já que a Dona Florinda explica pra ele que quando ele tem que entregar o prato é de um lado, e quando ele tem que retirar o prato é do outro lado. Porém ele se atrapalha todo, já que na hora dele entregar pro Jaiminho, o Jaiminho pergunta pra ele se não é do outro lado. Aí o Chaves volta o prato pra onde o prato estava, coloca o prato de novo, e aí depois retira o prato e dá o prato só se for no momento do lado certo. E o Jaiminho demora 1 ano para tomar a sua querida sopa. E é engraçado também quando o Jaiminho fala que tem uma mosca na sua sopa, já que o Chaves simplesmente acaba com a sopa inteira. Outra cena engraçada que eu não consigo me recordar agora qual é o episódio, mas eu quero comentar, é a cena Não Tem Biscoito. Já que o Jaiminho e a Dona Neves estão pedindo exatamente a mesma coisa. A Dona Neves pede arroz, o Jaiminho pede arroz. A Dona Neves pede uma sopa, o Jaiminho pede sopa. E aí é engraçado quando eles pedem biscoitos. Então traga só os biscoitos e pronto, o Chaves faz aquela cara de que não aguenta mais. E o último episódio da lista de hoje, porque eu ainda quero que esse vídeo aqui tenha uma parte 2, porque tem que organizar, tudo mais, outros temas. Me comenta aqui embaixo se você gostou desse tema e se você quer uma parte 2 dos melhores episódios do restaurante e os melhores episódios de algum outro cenário. E falando aqui, os gatinhos do Chaves. Você se lembra daquele episódio de 73 em que o Chaves e a Chiquinha querem que os gatinhos da vizinha tenham leite para beber? Pois então, existe uma segunda versão. Essa segunda versão foi feita com o restaurante em 79. Esse foi o último episódio com a turma do Chaves no restaurante. Nesse episódio é tudo igual. O Chaves e a Chiquinha estão tentando fazer com que esses gatos tenham o que comer. Esses gatos estão lá no restaurante, inclusive são mais de 3 gatos. O último episódio da lista de hoje... Você adora bolo de chocolate, não é, Chaves? Isso. Você quer ele? Sim. Então toma! Os dois últimos episódios O Sonho que Deu Bolo.
O Sonho que Deu Bolo é um dos episódios mais engraçados do restaurante, já que nesse episódio se baseia em a Chiquinha dormindo e sonhando que está recebendo um bolo de presente. O Chaves dorme e sonha com Patty e Chiquinha lhe entregando bolos, e ele tendo que escolher qual sabor é o favorito. E só porque o seu favorito está com a Patty, só porque o bolo de morango está com a Patty, que ele gosta de morango, ele escolhe o da Patty, porque ele gosta da Patty. E aí começa uma briga entre Chiquinha e a Patty, e também tem um episódio, a Patty super engraçada, que a Chiquinha também sonha com o bolo. Então é por isso que o nome do episódio fica muito engraçado. É o sonho que deu bolo pra todo mundo comendo o bolo do sonho. Se você gostou do vídeo de hoje, galera, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, me segue no meu Instagram, me segue no meu TikTok e, por favor, continue acompanhando o canal aqui nesse mês de outubro que vai começando e que eu prometo trazer muito conteúdo bom pra vocês. Todas as ideias que eu tiver, eu vou trazer. E até a próxima.